Estamos de volta com o Bar em Foco, são 12 horas e 1 minuto e como eu havia anunciado e prometido, recebo aqui, com muita honra, muito prazer, o Rominho, Cabo Rômulo Silva. Rômulo, boa tarde, seja bem-vindo. É uma satisfação, agradeço o convite para a gente estar podendo bater um papo bacana aqui. Antes de mais nada, como a gente sempre faz, né? Vamos deixando claro que estamos aqui sem a utilização da máscara, porque todos os procedimentos de higiene já foram tomados, como a utilização aqui do nosso álcool em gel, né? A esterilização do estúdio e também a distância que a gente mantém aqui é uma distância bem segura para a gente bater esse papo sem a utilização da máscara. Ô Rômulo, para a gente começar esse papo aqui, você é um cara que veio, você é policial militar, né? E é um cara que veio da comunidade, que veio do povo, é um cara que veio lá de baixo que eu falo sem desmerecer e sem taxar como comunicação. De baixo que eu falo, começou humildemente, né, continua sendo um cara humilde, mas hoje é um cara que venceu na vida, é um cara que exerce ações, faz ações sociais, tem o seu trabalho muito bem feito na PM, mas para quem não sabe, veio lá do povão, né? Mas tem uma história aí de luta, né? Muitos dos amigos aí, as histórias se assemelham a minha. Conforme você falou, né? Vim de família humilde. Minha mãe teve que criar 3 filhos, né? Ela separou do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, eu já estou com 36 hoje. 36. Então a gente passou por uns momentos difíceis na vida aí, mas fomos honrados hoje aí com a glória, né, da vitória. Isso só mostra que quem quer ir para o lado bom, não importa de onde veio, né? Não importa se é de família de classe alta, se é de classe baixa, quem quer vai correr atrás e quem quer vencer, vence. É um exemplo disso. Exatamente. Eu penso que, né, não digo muito meu exemplo não, mas vários outros aí, né, vitoriosos da vida aí, que deveriam ser espelho para nossos jovens hoje, né? Nós temos muitas pessoas aí, muitos jovens se perdendo aí na criminalidade hoje em dia, principalmente, nas drogas, né? E o fato de ser humilde, vir de origem humilde, não quer dizer que você tem que ir por esse caminho, trilhar esses caminhos. Pelo contrário, isso deveria ser um incentivo para você buscar uma vitória, né? Uma saída boa para a sua vida futura, para você, inclusive, refletir nos seus familiares, ajudar os familiares. É porque é um caminho que nunca é bom, né, Romulo? É um caminho difícil, é um caminho triste, né? Geralmente, o final desse caminho não é legal, né? Eu, né, trabalhar na cidade, eu sou daqui, né? E, para mim, chega a doer eu passar em alguns pontos da cidade e ver amigos meus que cresceram junto comigo, perdido hoje no crack, andando todo sujo. Você já teve que prender amigos seus de infância? Prender amigo meu, cara que soltava pipa comigo, jogava bola comigo, estudava comigo. O sentimento deve ser o pior possível, né? Você chega assim, logo você, fulano, aí aquela sensação horrível, sabe? E é muito pouco, graças a Deus é muito pouco, mas alguns amigos da minha infância, hoje estão perdidos, né, no mundo das drogas, no mundo do crime. E nós temos aí, né, muitos jovens que estão trilhando esse caminho e infelizmente sem opção de saída, entendeu? Porque você ouve de muitos, né, eu não posso trabalhar, não pode, mas quem quer tem uma opção, né? Quem quer tem uma opção. Cria uma opção. Trabalha meio período, estuda outra parte do dia. Procura uma ajuda, possível, só né? estude, né? Porque tudo que eu consegui até hoje foi devido ao estudo. Minha mãe batalhou comigo, eu era um menino arteiro. Só que as artes que a gente aprontava na nossa infância era diferente. Era bem diferente, com certeza. Bem diferente. No nosso tempo nós tínhamos medo de um cara que fumava um cigarro de maconha. Você viu isso? Hoje, um moleque de 12, 13 anos, 14 anos, tá andando com revólver na cintura, tá fumando maconha pra rua, como se tivesse, né, uma droga. Como se fosse uma coisa normal, né? Exatamente. Se fosse uma coisa dia a dia. E o mais doído pra gente ainda, né, eu como policial, quando a gente chega a abordar, aí tem que haver o comparecimento do responsável. Você ouvir de um pai ou de uma mãe assim, que o filho somente faz o uso de uma maconha, mas não faz mais nada não. Como se isso fosse normal hoje, mas não. Como se fosse bom.
como se fosse bom, inclusive, exatamente. Então, assim, eu acho que deveria, né, os pais, as mães, voltar a ser como os de antigamente, sabe? Hoje eu falo bastante o seguinte, o professor antigamente, né, quando dava uma nota ruim para o aluno, os pais chamavam a atenção do aluno, né, muitas vezes né, dava uma coça né, em casa. Hoje é o contrário. Hoje, se tem nota ruim, o pai vai lá tirar satisfação com o professor. Com o policial militar acontece o mesmo? Assim, tem pais que vai contra o policial e acha que ele está errado, que o filho está certo em ser contraventor? É igual eu te falei, a gente ouve, de chegar, vir a querer agredir nós, isso aí, graças a Deus. Mas escuta bastante, né? Mas falar umas besteiras costumam falar, porque acham que o filho só faz aquilo. Ah, meu filho não faz nada, mas ele só usa uma droguinha. Gente, nós estamos pedindo a questão da autoridade dos professores. Eu sou do tempo que, se você fosse chamar a atenção 2 vezes, você ia para a porta, para trás da porta, ficar em pé lá cheirando parede. E só sair de lá o professor deixava. E a gente respeitava. Hoje o professor tem que ter medo de dar aula, né? A gente... Muitas vezes. Exatamente. Hoje o professor, se o filho chegar em casa e falar que o professor gritou com ele, chamou a atenção dele, não precisa nem de gritar. Se ele chamar a atenção do aluno hoje, ele vai chegar em casa, contar para o pai e para a mãe está na porta da escola. Vai lá tirar a satisfação. Gente, exatamente, exatamente. É um absurdo, nós chegamos num ponto extremo. Tem muito professor, determinados locais, aqui o bar eu não sei, acho que não conheço casos não. Mas em muitos locais aí que a gente vê agressão a professores, agressão de alunos, né? A professores que nada podem fazer. Outro absurdo, nós chegamos nesse ponto limite, né? O extremo, né? Que não pode sequer se defender, porque o aluno é menor. Exatamente. Né? Absurdo. O pior ainda é a gente saber que a penalização para ele é o mínimo. Não existe, né? Nem existe. Entendeu? Exatamente. Para o professor, vai sim. Vai lá, né? Tem esse procedimento, mas o ECA abraçou esses adolescentes, essas crianças hoje, e muitos aproveitam dessa situação para praticar, matar. Tem menino com 16, 17 anos aí que está matando as pessoas. Eu mato porque não dá nada para mim. Não vai dar nada, vou ficar lá, se ficar 3 anos. E não fica, a gente sabe que não fica. Tem pessoas aí que praticam coisa muito pior, maior de idade, e não está ficando. Romulo, você tem quanto tempo de corporação? Quanto tempo de PM? Já estou com 12 anos de 12 anos. Eu tenho certeza absoluta que nesses 12 anos, não só você, como os demais colegas também, já tiveram muita frustração em ter que prender a mesma pessoa diversas vezes, né? É um sistema, né, que nós estamos sendo regidos por ele, de impunidade, porém não é por falta de aplicação da lei por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público. É a própria lei mesmo que dá essas brechas. Tinha que ser mudada, tinha que ser modificada. Você pegar, por exemplo, uma pessoa com 100 quilos de droga, ela ficar lá umas semanas, 3 dias preso. Daí a pouco está com 200, né? Entendeu? É quase que um incentivo. Você pegar um cara que... Tem um fato aí ocorrido no bairro Palmeiras. O indivíduo lá matou o outro lá na facada, foi preso em flagrante, 30 dias depois ele estava na rua. Foi morto depois, que envolveu outra confusão. Mas olha só, menores também que... casos nós conhecemos, porque nós somos daqui, eu atuei em vários deles. Menor foi solto, voltou a aprontar no bairro, que estava lá do Pires da Luz. Voltou a aprontar, foi morto. Se ele tivesse, às vezes, eu penso o seguinte, eu prefiro o cidadão, o menor infrator preso, apreendido, cumprindo a ressocialização lá, do que morto. É melhor, porque do cemitério você não tira. Muito melhor. Talvez da onde ele está lá internado, ou onde está preso, você recupera, apesar de 90% nem todo mundo se recupera, mas você tem que ter esperança. Um ou outro, sim, a gente tem que ter esperança. O sistema penal, o sistema para poder acautelar esses indivíduos lá, porque há uma presunção que vai ser recuperado e ser reinserido na sociedade. Então, vamos tentar ressocializar. É melhor eles presos, apreendidos, do que na rua aprontando, tirando o sossego da população de bem. Muito bem. Ô, Romulo, a gente vive, claro, não pode sair desse assunto, vou abordar aqui. Antes eu tenho que ler aqui, ó. A Lucelena, bom dia aqui para o Toninho. Também o Fabrício Rufato está nos assistindo aqui. Deve ser Rominho, que errou aqui, deve ser Rominho, né? O Vanderlei Cardoso, o Irã Jacó, a Norma Fernandes está dizendo aqui, eu não tenho adjetivo para falar do Cabo Romulo. Excelente em pessoa
e também na profissão. Ouvindo isso da minha rainha, né? É bom Pô, demais, né? o Andrei Colli está aqui, parabéns, Rômulo, você me representa. Doutor Andrei. E a Sandra também, a Sandra MSSM, está assistindo a gente aqui. Rômulo, não tem como a gente fugir do assunto atual, que é a pandemia, que é o isolamento, né? Isso aí é um assunto que a gente, infelizmente, está vivendo, que a gente jamais imaginaria, né? O mais fictício dos pensamentos, a gente imaginaria que a gente pudesse viver o que a gente assiste em filme. Quem cansou de assistir em filmes, né? Cidades isoladas, as pessoas em isolamento, aquele medo, aquele pavor, enfim. A gente vive isso hoje. A gente vai falar sobre esse assunto, mas antes eu queria perguntar para você o seguinte. Mudou a rotina do policial militar com relação à pandemia? Primeiro, duas perguntas. O policial militar hoje, ele recebe do Estado condições para trabalho, EPIs adequados para isso? Ele recebe isso? Isso aí não podemos reclamar, porque apoio, amparo do Estado para estar exercendo nossa profissão não falta não. Equipamento, álcool em gel, material para fazer a asepsia da viatura, do militar, para ele poder estar... A máscara. Porque nós somos depois dos profissionais de saúde, nós somos a próxima linha de frente que tem contato direto com o povo. Vocês, então, pessoal do bombeiro, exatamente, né? Por quê? Toda hora você está abordando um indivíduo, toda hora você tem que ter um contato, é um acidente, você chega lá até o bombeiro chegar, ou o SAMU, é você que está ali dando um primeiro apoio, sinalizando o local, fazendo contato com outras pessoas. Então, nós somos uma segunda linha de frente. Sempre no meio de muita gente. Exatamente, sempre em local onde há aglomeração. Então, o que ocorre? Por parte do Estado, tem orientação, né? O nosso Estado-Maior sempre tem emitido notas orientando a forma correta de nós atuarmos nessas ocasiões, né? Sim. Diminui um pouco essa questão do contato, você faz uma abordagem, né? Tem uma abordagem que você faz, que você só pede o cidadão para levantar a camisa, fazer alguns gestos lá, que dá para você perceber se ele está portando arma de fogo, droga. Não tendo isso, obstante, você pede alguns dados dele, de uma distância de segurança, consulta, não tendo nenhum impedimento contra o indivíduo, você libera ele, segue a sua rotina. Mas com relação à sua pergunta, apoio do Estado, não podemos de forma alguma reclamar. Rômulo, falando dessa pandemia aí, né? A sua opinião, agora a sua opinião não como militar, mas a sua opinião como o Rômulo Silva, como o Rominho, né? Cidadão. Como é que você enxerga o isolamento que é feito hoje? Você concorda com o que é feito com o comércio fechar ou não? Gostaria da sua opinião pessoal sobre isso. Então, né, a gente sabe, o boletim é publicado diariamente aí pelo órgão competente, e nós não podemos se enganar. A gente sabe que se testasse a população toda, com certeza esse número seria muito maior. Porque muitas pessoas não apresentam sintomas. Nem sabem que tiveram. Nós não temos recursos, como o governador Zema falou. Prefiro investir no tratamento daqueles que necessitarem do que investir em teste, porque com certeza grande parte da população já teve contato com o vírus. Então, atrás de uma pessoa dessa, dos últimos casos citados aí, com certeza, atrás de geralmente tem 2 ou 3 que teve contato com ela. Já teve contato com outras pessoas, nem sabia, né? Nem sabiam. Então, a gente sabe que o número é real. A gente, às vezes, pode estar sendo enganado, né? Na questão assim, esse vírus é um monstro e tudo, porém, ele está causando danos muito maiores na sociedade com relação a essa comércio parado. Tá certo que é um isolamento que teve que ser feito, mas eu vi algumas pessoas comentar aqui em entrevistas anteriores, foi um pouco precipitado. Eu acho que não deveria ter parado 70 dias já, 70 e poucos dias. É muito tempo. É muito tempo, ninguém tem condições de manter isso. O que não piorou a situação do país foi esse dinheiro que o governo distribuiu aí. Esses R$600 foi distribuído por cada pessoa aí que se encontrar. Salvou muita gente, né? Salvou muito, salvou o Brasil, salvou a gente pensa assim, em número é pouco. Vai pensar, R$600 não dá para nada. Mas para quem não tem nada, pra quem não é tem muito. Nada,
né? Para quem não tem a pessoa nada. desempregada teve acesso a esse dinheiro. Então, uma pessoa que já estava sem perspectiva nenhuma de recurso algum, teve esse recurso inesperado do governo. Obviamente, aquele que ganhava um pouco mais e teve a sua renda zerada ou diminuída, ajudou bastante. Ajudou, né? você faz uma compra do mês. Pelo menos... O que faz você chegar ao desespero é a falta do alimento, é um tratamento de saúde. Gera até um caos social, isso que gera um caos social. Graças a Deus, né, com esse auxílio do governo aí, as coisas foram mantidas, estabilizadas, né? Não tivemos aumento de criminalidade nem nada. Mas a minha opinião, eu mantenho a opinião do presidente da República. Eu sou a favor do isolamento vertical. Você tem que cuidar das pessoas que estão citadas lá na área de risco, pessoas com baixa imunidade, os velhinhos, os idosos, né? As pessoas as confirmadas. Crianças, pessoas, exatamente, que já estão confirmadas. Isola ela. Esse caso aí que foi confirmado agora, você vai respeitar os 15 dias aí, agora aí, aguardar você recuperar, depois você está liberado, Mas vai fazer um novo teste. Você acha que os demais deviam estar trabalhando? Os demais, com todos os cuidados, eles têm que ser claros, com todos os cuidados. É melhor você exigir, prevenir, exigir a máscara, o álcool gel. Olha aqui o ambiente, nós estamos podendo conversar... Controlar o número de pessoas. Exatamente, né? Controlar o número de entrada, o comércio poderia estar atuando. Porém, o que a gente está vendo é a insistência, você pode abrir de 9 às 15. Mas qual que é a diferença dele abrir no horário normal, que era de 8 às 18? Nessa hora não pega, né? Será que o vírus está de folga de 8 às 9 e de 18 em diante? Entendeu? O sábado não pode. Eu vou abrir um excesso. Entendeu? Não é uma crítica, é uma opinião minha, como você abriu. Lógico. É uma opinião minha. Cada um tem a opinião. Então, eu sou a favor que essas pessoas, tomando todos os devidos cuidados, mantivessem seus comércios funcionando, controlassem a entrada de pessoas, mas hoje nós estamos vendo assim, os comerciantes com medo, trabalhando com medo de uma fiscalização, com medo de uma polícia. Tem gente... Quase trabalhando como bandido, né? Como clandestino. Rapaz, né? olha o ponto que nós chegamos hoje, do comerciante ter medo. O comerciante ter medo da polícia, ter medo da fiscalização da prefeitura, como se eles fossem bandidos. Inverteu os papéis mesmo. Não faz sentido, né? Entendeu? Nós vemos aí, né, teve o último decreto, está tendo muita reclamação. Eu não sou evangélico, mas eu tive visitando a igreja de um amigo meu, um pastor Bruno, ali na subida do Morro do Urubu. Ele me mostrou lá a forma que ele adaptou o local para estar fazendo culto. Ele manteve o local aberto, ventilado, com o distanciamento de 1,5 metro para cada, de pessoa a pessoa, que foi marcado no chão, no local que o fiel, quando chegasse à igreja, era para estar ali ocupando aquele espaço. Então, o que acontece? Por que não permitir isso? Deus, a igreja, salva muita gente. Muita gente questiona, por exemplo, eu não posso trabalhar em certas coisas, mas muita gente questiona, o vírus então não pega no supermercado? O vírus no mercado não vai, onde tem muita gente? É considerado essencial, é claro, porque como que você vai viver sem comer? Tem que abrir. Tem que abrir, ué. Mas aí então aquele atendente lá do caixa lá, ele pode pegar o vírus. O cara do açougue pode, o repositor de mercadoria lá pode. Então, assim, a incoerência nisso aí, eu acho que com os devidos cuidados, com a restrição de número de pessoas, a aglomeração de pessoas em determinado ponto, porque o que a gente tem visto é o seguinte, eu ando na cidade toda, na zona rural, o que a gente tem visto é o seguinte, chácaras e sítios lotados, evento comendo solto, algumas ruas, alguns bairros, tá tudo funcionando do mesmo jeito, o pau está quebrando. Eu cito sempre ontem eu citei aqui, mas o Wagner, diretor da FUPAC, citou numa entrevista com a gente aqui, que, por exemplo, no bairro, a pessoa não usa máscara. Lá dentro do seu próprio bairro, você não usa máscara. É bonito no centro. E as imagens que às vezes é usada para mostrar como que está sendo. Eu saí do centro, vou para casa, eu tiro a máscara. Entrei no meu bairro, eu tiro a máscara. Tem responsabilidade das pessoas também, mas até outro dia, a gente ouvia falar que você tinha que usar a máscara e de 2 em 2 horas você trocar. Vamos viver a realidade. Nós temos condições de... Não tem jeito. Pelo amor de Deus, tinha máscaras... O pior que eu acho é o seguinte, por exemplo, a OMS. Antes, a pessoa assintomática, segundo a OMS, transmitia a si mesmo. Hoje já mudou a opinião, a OMS já disse que não. Então a gente fica nessa coisa, nesse vai e vem, a gente não sabe muito bem em quem confiar ou o que fazer. Porque
as pessoas transformaram esse vírus, essa pandemia, em jogada política. E o que é de se preocupar mesmo, que é a vida das pessoas, está sendo deixado de lado. Está sendo discussão. Pode usar cloroquina ou não posso? Antes não valia nada, agora já voltaram atrás. A OMS já divulgou uma nota falando que pediu desculpa, tem estudos, falou autorizou estudos e o uso da cloroquina. Então, é as mudanças de opinião que você vê que tem alguma coisa por trás disso aí. A tendência é para alguém se dar bem, né? Para alguém se dar bem ou então para prejudicar alguém. Alguém se dá bem nisso aí. Mas nós estamos lidando com vidas. E nessa brigaiada aí, nessa brincadeira desse povo aí, vidas estão sendo perdidas. Ô Romulo, falar em brincar com vida, um assunto local aqui agora, da nossa cidade, que essa semana nós tivemos 2 reclamações aqui constantes. Primeiro, com relação à água recebida, você deve ter visto aí em redes sociais, não sei se na sua casa você recebeu aquele, que eu nem não sei se posso chamar de água, né? Então, ontem aqui nós rodamos um vídeo e muita gente reclamou durante a semana. É da Copasa. Gostaria que você falasse desse assunto aqui local, principalmente da água e do serviço prestado pela Copasa aqui. Ontem eu até falei que a Copasa podia dar a contribuição dela também, e nesse tempo de pandemia, ajudar, tirar pelo menos aquela taxa que a gente paga de esgoto e que não é tratado. Mas eu queria a sua opinião e não a minha. Eu te agradeço a oportunidade de entrar nesse assunto. A Copasa, ela é uma joia que nós temos em Minas Gerais. É uma joia. Como você disse, ela cuida de vidas. Ela mantém a vida. Então, o que acontece? O que falta, né? São casos pontuais esses aí, onde a água chega com alguma poluição, com sujeira em algum imóvel, ou outro. Casos pontuais. Não está chegando para 100% da população a água desse jeito. Não, foi algumas localidades. Exatamente. O problema é que, né, infelizmente, a notícia ruim que ganha ibope. Mas você não vê ninguém te pedir aqui um dia para parabenizar que a água está chegando bem na casa dele. Entendeu? Verdade, isso é verdade. Você não vê isso. Mas só se chegar a água suja lá um dia e tal. Mas o que falta, não estou defendendo a Copasa, nem criticando quem mandou a reclamação da água suja aqui. Que ele tem todo o direito de receber uma água de boa qualidade na casa dele. Está pagando, né? Ele paga por isso, a conta não para de chegar. O que falta, e o que a gente tem notado, é uma omissão, né, do poder público. Né? O poder público tem o dever, a obrigação de cobrar da prestadora, né? Do diretor da Copasa um serviço com excelência. Você vê aí o pessoal reclamando que a Copasa vai lá, abre um buraco, fica lá uma semana. Mas por que tem isso? Porque não tem fiscalização. Você acha que existe omissão? Tem omissão. Você tem que ir lá e falar com ele assim, quantos dias que o buraco tem que ficar aberto? Aí vai te falar, 2 dias, porque se tiver um novo vazamento, a gente vai refazer o serviço. Então, deu 2 dias. Não tem por que tem que ficar uma semana, 15 dias. Tem buraco aí que eles estão comemorando. Falaram que vai fazer, tem aniversário para ele. Mas é porque não tem que ter um diálogo. Tem que ter um diálogo. Tem que ter, né, o órgão público, o representante, né, tem que chegar lá e cobrar a posição, porque é a minha população que está em jogo. É a minha população que depende do seu serviço, Copasa. Então, eu sou a favor de um bom diálogo para ter boas soluções no que tange o serviço da Copasa. Que nós não... Muita gente critica aí, ô Júlio, que nós... Fora a Copasa e tal. O bar não tem condições de montar a estrutura que a Copasa tem dentro do bar. Foi muito falado isso. Não temos condições de montar fazer uma de manter aquilo. Porque é um sistema de muitos anos, 40, 50 anos. Então, o que nós precisamos é de um diálogo, sentar mesmo com eles assim, mas não é para tomar cafezinho, bater papo de Atlético e Cruzeiro, não. É para falar da população de bar, falar da água, o que precisa, o que o poder público pode te ajudar. Verdade. Entendeu? Rômulo, aqui a Marcele Oliveira Rodrigues, parabéns, Rômulo. A Cristina Milagres está assistindo aqui. É a sua esposa, Marcele? Minha esposa. Opa. Daqui a pouquinho vou deixar o espaço para você mandar uma mensagem para ela pelo Dia dos Namorados aí, né? Sagrado, né? Pois é. A Cristina Milagres está aqui assistindo. A Vânia Loara Gomes, esse é o cara. Também o Laíson da Educação está assistindo. O Igor José Feital Burato. A Luciana Verdade, o Rômulo, muita incoerência. Não só em bar, mas em todo o Brasil. E a Vânia Loara Gomes está dizendo aqui, o meu prefeito, Fran, aqui. Ô Robinho, vou aproveitar essa deixa aqui, porque não é a primeira vez que eu ouço
isso aqui a seu respeito. Eu já ouvi aí, passando pela cidade, em bate-papo, eu já ouvi esse assunto, de que você poderia estar, de repente, pleiteando, concorrer a uma vaga nessas eleições 2020, inclusive no cargo de prefeito. Existe alguma verdade nisso? Isso é boato? Existe essa possibilidade? Você pensa nisso? Não é boato, não. Tem... Então tem fundamento, sim, tem fundamento. Tem fundamento, sim. Temos essa intenção, né? Porque, quando eu falo temos, é porque não é só eu que estou com essa proposta. É um grupo que não é você que decide. Está formando comigo. Não depende só de mim, da minha vontade. Para te ser sincero, é um cargo de muita responsabilidade, mas eu topo, entendeu? Mas preciso do aval, né? Tem a convenção partidária que vai ser realizada no mês que vem, e se for da vontade deles, né, dos apoiadores aí e da população, a gente vai vir. Você toparia esse desafio? Vamos sim, e pronto, para dar o sangue. Quem me conhece sabe que eu sou um batalhador, e se eu tiver de pegar na enxada e virar concreto na rua para ajudar a fazer a rua, carregar pedra, se tiver de entrar no hospital para poder ajudar um paciente, onde que tiver, até de entrar na favela para pegar um bandido. Então, o pessoal sabe que a gente não tem medo do serviço. Então, realmente, está confirmado, já, né, você confirmou, já tinha ouvido falar sobre isso aí. A Vânia Loara, na verdade, ela está falando Fran aqui, né, mas falou isso aqui, eu aproveitei para te perguntar sobre isso. Vai depender, então, de uma convenção. Depende, né, porque eu não decido isso sozinho. Nós temos já um partido ao qual a gente pode estar vindo pré-candidato na eleição esse ano. Isso seria a prefeitura e não a Câmara. Pré-candidato a prefeito. Seria prefeito. Porque, olha bem uma coisa, quando eu cogitei essa possibilidade, muitas pessoas chegam para você e falam assim, você é doido? Prefeito? Você está muito pretencioso, né? Você está achando que tal? Mas vem vereador primeiro, você não pode pensar pequeno. Eu penso que se eu tiver, não desmerecendo, até porque a função do vereador é uma, a função do prefeito é outra. Então, eu penso em fazer algo pela população. Penso em fazer mais, e estando, né, no cargo citado, eu poderia fazer muito mais. Então, você nunca pode deixar uma pessoa dizer que você não tem capacidade. Porque quando você tem humildade, acredita em Deus, né, e em alguns princípios, você consegue, sim, vencer qualquer obstáculo. E se eu desse ouvido para muitas pessoas aí, eu não seria nem policial militar hoje. Teria feito nem a prova muita militar. Muita gente achava que eu seria mais um bandido, mais um encarcerado. Devido à minha origem, humilde, andava descalço, só tinha uma roupa, um par de roupa para usar, entendeu? Quando tinha um chinelo, calçava. Então, assim, eu contrariei muita expectativa e posso contrariar novamente. Verdade, verdade. Rômulo, eu agradeço aqui, nosso programa chegou, nosso tempo chegou no final, bate-papo, ele rola e o tempo passa depressa. Vou agradecer no final aqui a Vânia Loara dizendo, esse me representa, e a Edmara Ribeiro está aplaudindo aqui. Obrigado a todos que participaram, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu vou deixar esse espaço final para você dar a sua mensagem à população pelo Dia dos Namorados, né? E claro, a sua esposa também que está te assistindo aí. Quero primeiramente agradecer, né, ao Gessim, você, Júlio, pela oportunidade da gente estar trocando ideia, né? Abordando alguns assuntos importantes para o nosso município. E dizer que é isso aí. A gente tem que acreditar no melhor, acreditar que o amanhã pode ser mais próspero, né, para todo mundo, para todos nós. E aproveitar o momento, 12 de junho, né, em nome da minha esposa, desejar um feliz Dia do Namorado para todos, né, que estão aí hoje. Você que tem seu parceiro, sua parceira aí, chega para ele, dá aquele abraço calorado, um beijo, diga que ama e curta o dia aí, que hoje é um dia, né, especial. Valeu, Rômulo, muito obrigado pela sua presença, pelo tempo disponível aqui. A gente volta a se falar em outras ocasiões sobre outros assuntos também. Te agradeço, forte abraço a todos. Valeu. Conversei então com o Rominho, o cabo Rômulo Silva, sobre diversos assuntos interessantes, bate-papo muito legal aqui, né? Olha, a nossa edição de número 12 vai ficando por aqui. Na segunda-feira estaremos de volta com
com mais uma edição do Ubai em Foco aqui na TV Uai. Compartilhe bastante a nossa edição de hoje e em breve também os nossos vídeos que nós estaremos divulgando aqui, desmembrados do nosso programa também. Um grande abraço, feliz Dia dos Namorados a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.